Dando continuidade então ao panorama do Novo Testamento, dentro do livro de Apocalipse, passamos a abordar então o período das igrejas e depois os capítulos que falam a respeito de Deus. Então vamos lá. Quando a gente fala de período das igrejas, são as 7 igrejas do Apocalipse que a gente está dizendo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É interessante você notar a seguinte coisa. Quando você está em Patmos, geograficamente falando, se você tivesse que enviar uma carta às 7 igrejas, ela percorreria mais ou menos esse trajeto. Ia até Éfeso e depois ia seguir via estrada, passando por esses locais, uma vez que existiam estradas que cortavam esse local até finalmente chegar à cidade de Laodiceia. O outro ponto interessante, por que o pessoal comenta, mas por que a carta às 7 igrejas começa por Éfeso? Bem, os juízes de Deus começam pela sua própria casa, né? É João que recebe a mensagem. E João foi pastor na igreja de Éfeso. Então, a primeira igreja a ser notificada sobre qualquer pendência que existia foi a igreja de Éfeso. É uma coisa bem interessante de você verificar que quando João clamou, a primeira mensagem chegou para ele. E quando nós falamos das 7 igrejas do Apocalipse, a gente tem algumas linhas de interpretação que as pessoas usam. Por exemplo, existem pessoas que dizem que essas 7 igrejas foram igrejas históricas, única e exclusivamente igrejas históricas. A mensagem se referia somente às igrejas que viveram naquela época e não faz menção a nenhuma igreja após elas. Então, essa visão é a visão histórica. Mas fica difícil eu chegar e trabalhar dessa forma, uma vez que se a mensagem foi às igrejas históricas única e exclusivamente, então a promessa deveria ter sido dada a cada uma dessas igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei. E até agora a gente não tem nenhum registro histórico que indica que qualquer uma das promessas dadas a qualquer uma das 7 igrejas do Apocalipse tenha sido concluída. Então eu não posso analisar essa historicidade como se a mensagem fosse única e exclusivamente para as igrejas históricas. Então isso eu tenho que descartar. Então como é que eu trabalho normalmente isso? Existe uma outra linha de pensamento em que diz que, apesar dessas igrejas serem históricas, elas se referem a períodos em que a igreja viveu. E aí a gente tem algumas datas que são pontos históricos, que são marcos, mas você não precisa trabalhar necessariamente nas datas exatas. A gente consegue trabalhar com as datas exatas bem para o início, fica bem fácil. Agora, conforme vai avançando o tempo, a gente fica um pouco temerário em colocar as datas com exatidão. Mas, de qualquer forma, a gente tem essa separação básica, que é o pessoal que divide essas igrejas por épocas ou por períodos, como se a igreja simbolizasse um período na história. Então eu tenho a igreja de Éfeso, que vai simbolizar o período em que o amor está se esfriando. Dessa forma, então essa igreja vai refletir o período dos apóstolos enquanto eles estão vivos, e conforme o tempo vai passando, o amor vai esfriando, porque aqueles que pregavam a mensagem com maior intensidade, eles vão morrendo ao longo do tempo. De 100 a 313, nós temos o período compreendido pela igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida. É quando o império começa a perseguir exaustivamente a igreja, a ponto da igreja ser chacinada. Até que, em 313, a igreja ela vai se unir ao Estado. Enfim, de 313 a 600, nós temos o período compreendido pela igreja de Pérgamo, igreja e Estado unido. De 600 a 1517, aproximadamente, temos o período em que a Igreja Católica está vivenciando a intensidade de obras, de penitência, de inquisições, de perseguições, e esse é o período que está simbolizado pela Igreja de Tiatira. De 1517 a 1648, nós temos a Igreja da Reforma surgindo. De 1648 a 1700, temos os grandes movimentos missionários,
e simboliza a igreja de Filadélfia. E de 1900 em diante, nós temos a igreja dos dias atuais, Laodiceia. Bem, também tem um problema com essa divisão, pelo seguinte problema. É verdade que a gente consegue verificar que, por exemplo, de 31 até 100 depois de Cristo, nós temos um período onde que o amor está se esfriando. E realmente, isso simbolizaria a igreja de Éfeso. Mas eu não posso dizer que o período da igreja de Éfeso ela findou em 100. Eu posso dizer que depois de 100 ela ficou menos evidente. Mas eu não posso dizer que terminou ali. Porque o período das 7 igrejas, as 7 igrejas estão andando juntos. Então, como é que eu vejo isso? Eu vejo praticamente dessa forma. Nós temos períodos em que a ação histórica está voltada em cima de determinada igreja, e é possível chegar a dizer que aquela igreja ela está em destaque em determinado período histórico, conforme esses que analisam a igreja dentro do tempo dizem. Mas eu não posso dizer que findou o período de Éfeso quando inicia Esmirna, que findou o período de Esmirna quando inicia Pérgamo, que findou Pérgamo quando inicia Tiatira. Não, porque nenhuma das igrejas recebeu a promessa. Então, se nenhuma das igrejas recebeu a promessa, tem que ter um momento histórico onde que todas as igrejas venham a receber a promessa. Então, isso ocorre com o arrebatamento das igrejas. Então, na época atual, nós vivemos o período de Laodiceia. Mas isso não quer dizer que tem igreja vivendo como Éfeso, que tem igreja vivendo como Filadélfia, que tem uma igreja vivendo como Pérgamo. Tem. Mas aquilo que mais chama a atenção no presente século e aquilo que todos estão inseridos e englobados é os motivos pelos quais Laodiceia é chamada a atenção. Bem, dito isso, a gente vai para o próximo slide. O que a gente pode verificar a respeito de todas essas igrejas? Existe um modo simples que o apóstolo narra os fatos. É claro que ele recebeu dessa forma. Então, quando nós olhamos as cartas às 7 igrejas, nós verificamos que a todas elas o Messias se apresenta. Ele faz uma apresentação de quem é aquele que está falando com aquela igreja. A todas as igrejas, ele também faz uma promessa. Todas elas recebem uma promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei, ao vencedor, dar-lhe-ei, ao vencedor, dar-lhe-ei. Todas as igrejas, sejam elas igrejas que estão sendo elogiadas ou reprovadas, todas elas recebem um conselho. Agora, nós temos igrejas que estão sendo reprovadas. Éfeso é reprovada, Pérgamo é reprovada, Tiatira é reprovada, Sardes é reprovada, Laodiceia é reprovada. Todas essas igrejas são reprovadas. E quando nós verificamos as igrejas que são elogiadas, nós verificamos que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia são elogiadas. Todas elas são elogiadas, com exceção da igreja de Laodiceia, que recebe reprovação e não recebe nenhum elogio. Nenhuma atitude louvável foi achada na igreja de Laodiceia, a igreja que representa os dias atuais. Bem, dito isso, a gente ainda vai verificar algumas coisas. Tem igreja que é citado como igrejas que estão sofrendo influências, estão sofrendo ação de Satanás. Satanás está fazendo ferrenha oposição a elas. Então, Satanás está trabalhando de forma intensificada nessas igrejas. A gente vê isso acontecendo em Esmirna, a gente vê isso acontecendo em Pérgamo, a gente vê isso acontecendo em Tiatira e a gente vê isso acontecendo em Filadélfia. Uma coisa interessante quando a gente olha o que as igrejas são chamadas a fazer, por exemplo, a gente verifica que a igreja de Éfeso ela é chamada a arrepender-se. Logo depois, a igreja se arrepende, entra o período de Esmirna, a igreja é reprovada de novo. Até porque ela está sofrendo forte ação de Satanás em cima. Então,
notadamente, essa ação está gerando consequências dentro da igreja. E aí, em Pérgamo, Deus chama de novo a igreja a arrepender-se. A igreja se arrepende, mas ela está sofrendo a ação de Satanás. Aí, ela vai se conservar durante pouco tempo e logo depois, em Sardes, Deus tem que chamar a igreja de Sardes ao arrependimento. E é interessante notar que a igreja de Sardes não tem oposição nenhuma. A igreja de Sardes não está sofrendo influência nenhuma. A igreja de Sardes simplesmente é necessário que se arrependa, mesmo que não exista nenhuma ação externa sobre ela. É uma igreja que pensa que está viva, mas está morta. E isso vai acontecendo ao longo de toda a carta, conforme a gente pode verificar, até que chega a igreja de Laodiceia, que também é chamada ao arrependimento, mesmo não indicando nenhuma ação de Satanás diretamente sobre elas. E assim a gente passa para a primeira igreja do Apocalipse, e a gente vai trabalhar então a igreja de Éfeso, a igreja sem o propósito de ser solidária. Na apresentação que o Messias faz a ela, ele diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Então o Messias está se apresentando como aquele que tem autoridade, como aquele que tem poder. Você já parou para pensar aonde essa igreja está localizada? Ela está localizada na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade proconsular, então existia uma autoridade romana lá. Mas numa localidade onde existia uma autoridade romana, onde que as pessoas estavam acostumadas com aquela autoridade, Jesus se anuncia como aquele que verdadeiramente tem autoridade sobre a igreja. E ele vai chegar e dizer que conhece as obras, tanto o labor como a sua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e provastes, e suportastes provas, por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tudo isso, a igreja é louvada. Mas o Messias tem algo contra essa igreja. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então aqui a gente vê o Messias trabalhando com o conceito que ela era cheia e agora ela está desprovida. Lembra de como você era. Lembra de onde você caiu. Volta a praticar as mesmas coisas. Porque se assim você fizer, você será vencedora. E ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa é a mensagem que o Messias tem para essa igreja. Aqueles que forem vencedores. Logo depois, a gente vai trabalhar a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna ela tem uma peculiaridade. Quando nós verificamos o nome, Esmirna, ela quer dizer morteira, quer dizer mirra, quer dizer a amargura. E o processo de extração da mirra era pelo esmagamento e pela torção, do qual se saía o óleo com o qual se fazia o perfume ou se fazia o incenso aromático. E essa igreja é a igreja que está sendo perseguida. Então, por coincidência divina, vamos dizer assim, cai como uma luva a mensagem à igreja, o que a igreja está passando, o período pelo qual ela está passando, o nome da cidade em que ela se encontra, tudo isso cai como uma luva. E aqui o Messias indica que ele é o primeiro e ele é o último. Ele indica que ele é aquele que esteve morto e tornou a viver. Quando nós olhamos para a cidade de Esmirna, essa cidade ela foi destruída inúmeras vezes. E inúmeras vezes ela foi reconstruída. Aqui o Messias diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu estive morto, mas eu voltei à vida. Vocês estão numa cidade que foi destruída e reconstruída inúmeras vezes.
mas eu sou aquele que tem a vida eterna. Mesmo a morte não tem condição de me segurar. E ele vai chegar e vai tecer um elogio a essa igreja. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então ele fala que conhece a tribulação, conhece a pobreza dessa igreja, sabe quem ela é. Mas a mensagem diz, muito embora vocês sejam pobres, vocês são ricos. Isso tudo ele vai dizer. Ele vai dar um conselho a essa igreja. Ele vai dizer, olha, não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muito se especula a respeito do que seriam esses 10 dias. Esses 10 dias poderia indicar um período de tempo pré-determinado que vai iniciar e terá fim, no qual essa ação vai ser determinada, podendo ser 10 dias. Outros vão um pouco mais além. Por exemplo, os últimos 10 anos, ali entre 300 e 310, é a época em que mais se perseguiu e que mais se matou cristãos dentro do período de Esmirna. Então, se a mensagem é para essa igreja, e está falando ali, eis que o diabo está para lançar alguns de vós para ser dispostos à prova, e terei tribulação de 10 dias, de 10 anos, está falando do final do tempinho. Mas ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Aqui ele é bem claro, permaneçam em conformidade, em consonância com aquilo que foi ensinado. Permaneçam fiéis até a morte, porque mesmo que vocês venham a morrer, eu sou aquele que tornou a viver. E aquele que me segue estará comigo e tornará a viver. Então o Messias deixa isso bem claro. Essa igreja ela não tem reprovação nenhuma. Ela não é chamada a atenção. E aí a gente vê a mensagem final a essa igreja. Ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, uma igreja que está no local onde que está sendo perseguida, onde que ela está sendo esmagada, onde que ela está compreendendo um período temporal em que a perseguição está intensa, o Messias se anuncia como aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Ao mesmo tempo, ele anuncia que o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, da morte eterna. Ele não estará separado de Deus eternamente. Essa é a igreja sofredora. E assim a gente passa para a próxima igreja, que é a igreja de Pérgamo. Pérgamo quer dizer cidadela. Essa é a igreja sem propósito de ser madura. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É interessante que a espada afiada de 2 gumes indica alguém que tem capacidade de julgar, de exercer juízo, de ter autoridade, de ter poder. E essa é uma cidade para consular também. Aqui ele vai se identificar como aquele que é o reto juiz, aquele que tem capacidade de discernir corretamente sobre todas as coisas. E ele vai dizer que conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Outra coisa interessante nessa cidade de Pérgamo é que lá existiam cultos a diversos deuses. Dentre eles, existia um culto às serpentes, e uma dessas serpentes era chamada de Salvadora. Então, aqui ele diz, vocês estão habitando no trono de Satanás, no local onde estão exatamente tentando alterar a mensagem do Evangelho. Onde existe algo que é uma serpente, e aí vai remeter a tudo aquilo que a gente tem no Antigo Testamento, sobre a serpente, a antiga serpente, o dragão, vai remeter a tudo isso e coisas que Jesus vai falar no livro de Apocalipse. E vai falar, aqui é o trono de Satanás. Aqui é onde vocês estão sofrendo grande oposição, mas mesmo assim, vocês não estão negando o meu nome.
E aqui ele vai ter uma repreensão para essa igreja. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então ele está dizendo que existem coisas nessa igreja que ele abomina, que ele não gosta. E o texto aqui é muito interessante porque ele vai lembrar o que aconteceu com Balaão. Balaão recebe uma proposta de Balaque para poder amaldiçoar Israel. E aí, por causa de interesses financeiros, Balaão procura um meio de fazer com que o povo santo se tornasse um povo indigno de estar na presença do Senhor. E aqui a gente pode verificar que essas coisas realmente aconteceram naquela época, porque a igreja começou a se juntar com o Estado, começou a ter o gostinho de poder, e os judeus começaram a ficar afastados da palavra, começaram a ser distanciados da palavra, começaram a ser excluídos do seio da igreja. E logo depois disso a gente sabe que tem o período das cruzadas, e aí começa-se a matança e por aí vai. Então realmente ele tem algumas coisas contra essa igreja. Mas ele também tem uma mensagem. Porque essa igreja ela é fiel diante das pressões externas, mas ela sucumbe às pressões internas. Então, pela existência de falsos mestres, essa igreja ela começa a perecer. Diferente das outras igrejas, que não aguentam as pressões externas, essa aqui demonstra que ela não consegue trabalhar bem com a pressão que ela sofre internamente, com aquilo que age internamente nela e que altera o seu padrão. É interessante que quando ele fala à igreja de Pérgamo, ele cita Antipas. Quando ele fala, olha, eu conheço esse lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós e onde Satanás habita. E quando você olha a história e procura saber o que aconteceu com Antipas, você vai ficar sabendo que Antipas foi levado até o templo da deusa Diana, lá foi colocado dentro daquele touro de bronze ardente e foi morto ali dentro, com o touro sendo incendiado. E ele morre ali dentro. E aqui Jesus faz questão de citar, ainda no dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Lembrando que isso aqui é só um panorama, a gente não tem por objetivo aprofundar o texto demais. A gente deixa o aprofundamento para que cada um possa correr atrás do seu estudo e ler e procurar e buscar um pouco mais. Então vamos passar um pouco mais rápido. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então o texto também está falando sobre juízo. Está falando, olha, se vocês não se arrependerem, eu venho como aquele que tem capacidade de julgar, como aquele que peleja com a espada da própria boca. E a espada do Messias é a própria palavra. Então é o meio pelo qual ele julgará a igreja, julgará os povos, julgará as nações. Então, nós temos um manual de fé, um manual de conduta, nós temos que fazer bom uso dele. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Bem, maná escondido, a gente tem a referência ao Messias, e a pedrinha branca é uma referência bem clássica daquela época, porque quando a pessoa ia ao tribunal, e a gente está falando todo o tempo de um juiz que está julgando. Bem, ao final do julgamento, você tinha duas opções. O juiz poderia tirar uma pedra preta de dentro do saco, e aí você, quando ele abrisse e todo mundo visse que a pedra era de tonalidade escura, você estaria condenado. E se ao abrir a mão aparecesse uma pedrinha
branca indicaria que você foi absolvido. Então, aqui ele faz a menção a essa absolvição. E faz a menção ainda a um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Dito isso, passamos para Tiatira. Tiatira, o nome quer dizer cheiro desagradável ou oferta de incenso. Vai depender do contexto em que a palavra está sendo utilizada. 3 igrejas já foram citadas, faltam 3 igrejas e Tiatira está exatamente no centro. E pelo contexto do que ela está sendo chamada a atenção, é muito provável que a referência de Tiatira dentro do contexto em que ela é citada é negativa. Então, cheiro desagradável. Estas coisas diz o Filho de Deus, os que têm os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. E quando nós olhamos para a cidade de Tiatira, nós verificamos que lá existia uma sociedade de artífices em bronze. Também tinha um governante na cidade. E você vê que a figura aqui que Cristo está exaltando é a figura do governante, aquele que tudo vê, aquele que tudo olha, aquele que realmente caminha de forma diferente, de forma majestosa. Então está falando da autoridade, daquele que tem poder, daquele que governa, daquele que observa, daquele que nada está encoberto aos seus olhos. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, nesse aspecto, Tiatira é elogiada. Então, existe alguma referência, algum louvor nela. Em tudo aquilo que ela faz, existe um mínimo louvor nela. Depois, a gente vê o Messias falando sobre a tolerância que essa igreja tem com para uma mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. E aqui a gente verifica uma igreja que ela tem progresso nas obras. Tudo aquilo que ela coloca a mão, ela progride, ela faz bem, mas ela se prostituiu no objetivo, na devoção. Ela faz muitas coisas, mas o foco dela fazer estas coisas está deturpado, foi perdido. Não tem mais a finalidade e o propósito de louvar e engrandecer aquele que deveria ser louvado, aquele que deveria ser engrandecido. Então não importa se uma igreja ela faz muitas coisas, se essas coisas não forem feitas em prol de Cristo, nada disso é aproveitado. Tudo isso é perdido. E vem o conselho. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então ele fala, olha, vocês outros aí, há tantos quantos não têm esta doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, a vocês, sim, a vocês, não vou colocar outra carga sobre vós. Tão somente conservem, retenham aquilo que vocês têm. Isso ainda não é reforma. A gente ainda está no período das cruzadas, a gente ainda está no período das indulgências, a gente está no período que algumas coisas estão sendo acrescentadas ao catolicismo romano. A reforma vem um pouco mais à frente. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então, vai se cumprir uma das promessas que Cristo fez, que nós seremos
reino e sacerdote, teremos autoridade sobre as nações, participaremos do julgamento das nações propriamente dito e estaremos com ele. Ele é a brilhante estrela da manhã. Dito isso, passamos para Sardes. Sardes vem da palavra Sahid, que quer dizer remanescente ou aquilo que escapou. Bem, como é que o Messias se anuncia aqui? Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então ele vai se anunciar como aquele que tem todo conhecimento, todo poder, toda autoridade, como aquele que tudo vê, como aquele que tudo enxerga, como aquele que tem controle sobre a igreja e sobre seus representantes. Quando a gente verifica ali a questão de 7 espíritos, a gente vai lá em Isaías 11, 12, a gente vê que o Espírito de Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Então a gente vê tudo isso lá em Isaías falando desses 7 espíritos. Aqui ele está se apresentando como governante e ele chega e fala, olha, tenho contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Mas ele tem uma reprovação para essa igreja. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Está claro aqui. Então, ele está falando, olha, você tem nome de quem vive, você tem nome de remanescente, daquilo que escapou, mas não é o todo que escapou. Não é a igreja toda que anda de forma perfeita, realmente é um remanescente. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer também, porque uma parte já é morta e a outra está para morrer. O texto está claro o que está acontecendo dentro da igreja. O propósito da igreja foi desviada completamente. E aí, o Messias, ele tem um consolo. Fruto da negligência com a vida espiritual da igreja, a vida está se esvaindo. A negligência com a mensagem, a igreja está morrendo. O objetivo, o foco, deixou de ser o Messias, deixou de ser o retorno, deixou de ser sua palavra. A igreja deixou de ser vigilante. Da mesma forma que a cidade de Sardes deixou de ser vigilante, e todas as vezes que ela deixou de ser vigilante, ela foi conquistada. Foi conquistada por Ciro, foi conquistada por Antíoco. Aqui, Cristo está chamando a atenção de uma igreja que deixou de ser vigilante e que fatalmente vai ser conquistada, vai cair, vai perecer, se ela não se arrepender, se ela não voltar de onde ela caiu. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. O Cristo aqui está sendo bem claro. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então vocês têm uma pequena parcela que não se contaminaram. Vocês têm uma pequena parcela que olharam para as Escrituras e enxergaram o que vocês deveriam ter enxergado. Nós temos um momento aqui da reforma. Parte da igreja vai romper com todo o processo que vinha sendo feito, e quando eles rompem com aquela ideologia, praticamente eles rompem com aqueles que quiseram permanecer dentro daquela ideologia. Porque o movimento nunca foi de separação, o movimento foi de cortar as arestas. Vamos fazer uma leitura nova do texto, porque está poluído. Vamos fazer uma leitura dentro daquilo que realmente está escrito. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Então, estará com o Messias. A gente vê essa cena aqui nas bodas do Cordeiro. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida.
estaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Dito isso, passamos a Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Essa igreja ela tem o propósito de ser fiel à palavra. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, aquele que fecha e ninguém abrirá. Então, fala da igreja de Filadélfia, do local onde que essa igreja de Filadélfia foi firmada, na cidade de Filadélfia. É interessante notar que essa cidade ela foi o centro da dispersão da cultura grega na região. Por intermédio dela, os povos da Ásia receberam a cultura grega na região. E Cristo está lembrando disso para a sua igreja, para dizer que, da mesma forma que essa cidade foi utilizada para, por intermédio dela, as regiões circunvizinhas serem alcançadas, a mesma forma essa igreja estará sendo usada para que a palavra alcance os rincões mais distantes. E esse período aqui é o período dos grandes avivamentos, dos grandes avivalistas, o período dos evangelistas, o período dos missionários, indo aonde nenhum homem queria ir. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, qual ninguém pode fechar. Que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Guardarei da hora, e não guardarei na hora. Se o texto original no grego estivesse indicando a preposição na, aí eu tenho que ser claro, realmente nós estaríamos passando pela tribulação. Mas ele fala, eu vou guardá-lo da hora, vou guardá-lo daquele momento. Você não participará daquele momento. E não existe outra leitura. Eu não posso dizer que eu vou lhe guardar na hora em que esses fatos estiverem ocorrendo, eu estarei lhe guardando. Não. A preposição que está no original não permite fazer esse tipo de interpretação. A única interpretação que é possível ser feita é essa que eu acabei de comentar. Essa igreja ela não tem reprovação, mas ela tem um conselho. Venho sem demora, conserva o que tem, agarra, segura firme, não deixe escapar, para que ninguém tome a tua coroa. Perseverou e será preservada. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. E por fim a gente tem a igreja de Laodiceia, que simboliza o tempo atual. Laodiceia quer dizer pessoas direitas ou os justos do povo. E aí a gente começa a verificar o problema de Laodiceia. Laodiceia se considera santa demais para pecar. Laodiceia se considera perfeita demais para ser repreendida. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Qual é o elogio que Laodiceia tem? Nenhum. Eles se consideram tão retos, tão santos, tão justos, mas o Messias, aquele que tudo olha, aquele que tudo vê, não tem nada para elogiá-los. Não tem uma única porção de elogio para tecer a respeito dessa igreja. E aqui ele diz que ele é testemunha fiel, o mártir fiel, aquele que vai realmente até as últimas consequências. E aquele que sempre esteve vivo desde o princípio da criação. Ele se apresenta assim
Não porque haja algum paralelo com a cidade, porque não há. Não há paralelo com a cidade. Não existe um modo de você encaixar isso dentro do contexto em que a cidade existe. A única coisa, a única forma de eu encaixar isso é eu encaixar falando exatamente do coração das pessoas daquela época. Aqui ele se apresenta como aquele que tem um caráter reto, como aquele que é governante desde o princípio do tempo, como aquele que não tem sombra de variação, como aquele que vai realmente até as últimas consequências e mantém a palavra de pé, como aquele que não volta atrás, como aquele que não tem duplo posicionamento, como aquele que quando realmente crê em alguma coisa, mantém firme, inabalável. E ele fala isso a respeito de uma igreja que acha de si muito mais do que convém. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Essa é a visão do Messias a respeito dessa última igreja, da igreja que simboliza o tempo no qual nós estamos vivendo. Uma igreja que ela vive de aparência, uma igreja que ela gosta de chegar e dizer que está fazendo grandes coisas, uma igreja que ela não enxerga o próprio umbigo, uma igreja que não é nem avivada e nem fria demais. Uma igreja que está acomodada. É uma igreja que ela não está no centro da palavra, mas também não está pregando uma heresia completa. Ela faz uma mistura. Ela pega o melhor da palavra e o melhor do mundo e ela quer juntar as duas coisas. Só que qualquer coisa que você junte a uma verdade se torna uma mentira. Não existe uma meia verdade. Então, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Simplesmente porque você está colocando pequenas alterações que podem vir a fazer a perder o todo. É uma forma de você entender o que é esse frio ou quente. A gente pode trabalhar muita coisa, e existem muitas coisas para a gente trabalhar essa questão da igreja morna, uma igreja insensível, uma igreja que está acomodada. Se você lembrar daquela ilustração do sapo na panela, quando você pega um sapo e joga o sapo numa panela que a água está fervendo, ele sente a temperatura e ele pula, ele sai dali, ele salva a própria vida. Mas se você colocar o sapo numa panela onde que a água está a temperatura ambiente, está morna, o sapo vai ficar ali, tranquilo, e ele não vai perceber a variação da temperatura quando ela for subindo, até uma hora, quando for tarde demais, esse sapo está morto. Então a gente está numa época que simboliza bem isso que está acontecendo. Mas o Messias ele tem um conselho a essa igreja, mesmo essa igreja que anda muito desviada. Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Porque vocês não estão vendo, vocês não estão enxergando, vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo com vocês mesmos. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Estou na iminência de voltar. Estou à porta. A qualquer momento eu estarei de volta. A igreja será arrebatada. Vocês estão correndo risco. Eis que estou à porta. Assim que eu abrir esta porta, o arrebatamento dar-se-á. E aí
vocês estarão comigo e participarão das bodas do Cordeiro, da grande festa a todos aqueles que venceram. Lembre-se, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Bem, então assim a gente termina o período das igrejas e eu só gostaria de chamar a atenção de mais uma coisa. O tempo todo, quando nós falamos das 7 igrejas, nós verificamos que quem tem ouvidos, ouça, ao que vencer. Isso você verifica, essa construção, você verifica em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo. Mas de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a construção é outra, não é mais essa. A construção, ela parte do princípio de que ao que vencer, será dado tais coisas. Quem tem ouvidos, ouça. Vai ficar como um chamariz para você poder estudar um pouco mais a respeito disso. Talvez indicando que deste ponto em diante, somente os vencedores terão de fato ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Aí você estuda um pouquinho mais, mas é interessante você verificar que essa construção para as 3 primeiras acontece de forma diferente das 4 últimas. E aí, a gente continua, mas isso vai ficar para a próxima aula, porque a gente terminou o período das igrejas, e aí na próxima aula a gente vai trabalhar daqui em diante então. Fique com Deus, fique na graça e na paz do Senhor, que você tenha um dia abençoado e que você possa voltar para dar continuidade a esse estudo de Apocalipse. Fique com Deus. Shalom.